ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? Pois é, gente. A cultura racional já tem 57 anos. Já era para estar em todas as escolas e em todos os cursos. Cultura racional é feita na linguagem do povo e para o povo. Não é feita em linguagem erudita. E qualquer pessoa entende e vê que nela se encontra a verdade das verdades. E se já estivesse nas escolas, deixaria de existir esse desequilíbrio da mocidade causado pela mudança de fase natural da natureza, que mudou para a fase racional. E por isso existe esse vazio imperando dentro do eu das pessoas. Todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para deixar de serem mortais, como são com a cultura artificial. Sofredores e mortais, enigmáticos e confusos, fazendo confusão com uma infinidade de assuntos e modos diferentes de entender, situando-se no contexto do mundo do encanto e, por isso, permanecendo como mortais no mundo das ilusões. E a natureza já vem há muito preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para conhecer a fase do novo milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos conhecerão o mundo de sua raça e saberão como voltar para ele. Todo estudante de cultura racional quer mesmo é voltar para o seu verdadeiro mundo e para o seu estado natural, com seu corpo de energia puro, limpo e perfeito. Estão fazendo de tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer correr essa hierarquia de bicho irracional, como aqui já se encontram como bichos racionais, por serem carnívoros, porque já foram monstros, passaram por várias categorias de monstros, já foram selvagens, de várias categorias, que ainda se conservam alguns aí pelas matas. E nestes 57 anos de cultura racional, não houve quem não reconhecesse que a cultura racional é uma cultura natural da própria natureza, diferente de como estavam vivendo no artifício, encantados, mantendo os mistérios e as misérias de tudo e de todos. E aí está a falência do pensamento, causada pela mudança de fase da natureza, que ocorreu em 1935, e quando os pensadores perderam o direito de viver. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Boa noite, Brasil. A solução da vida existe, e aí está ela no desenvolvimento do raciocínio que traz a solução das causas dos males da vida. E este programa está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional.
E no raciocínio estão todos os recursos para a solução de todas as causas dos males da vida. Pois é, e é a parte suprema do corpo, o ponto vital da vida eterna, onde todos encontram os recursos precisos e necessários para a solução do sofrimento existente. Portanto, fique conosco, participe deste seu programa através dos telefones 291-2884 e 948-2598, 291-2884 e 948-2598. Leia o livro Universo em Desencanto para contatar o ponto básico da vida superior, o mundo racional. Decole conosco rumo ao novo mundo, pois o seu programa de cultura racional deste domingo está começando. Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. E assim, quando começaram a nascer do chão, os primeiros seres humanos andavam se arrastando de gatinhas, porque não sabiam andar de outra forma. A natureza era outra. Não existia o sol, não existia a lua, somente um foco de luz, não tão quente como depois de deformados de todo. Depois, com o decorrer da primeira eternidade, começaram a ficar de pé, uns curvados e depois de pé de uma vez. Mas essa maneira de andar de gatinhas durou muito tempo, até que eles atinassem a andar de pé de uma vez, porque não tinham tino e nem quem os ensinasse. Nesse tempo, não apodreciam com o decorrer do tempo, permaneciam virgens, eram racionais deformados, mas virgens. Eram de uma outra espécie de matéria cósmica, por isso não apodreciam, porque a natureza os favorecia em tudo. E passaram eternidades que só se entendiam por meio de urros e guinchos, roncos e berros, até que a voz ficou bem desenvolvida. Daí começaram a fazer as marcações nas coisas, marcando tudo, e das marcações passaram aos entendimentos. E toda esta longa descrição das passagens destas longas eternidades, em minúcias de detalhes, o leitor encontra na obra de cultura racional. Passaram a viver em tocas, e apareceram os nomes das coisas, e nasceram os entendimentos mais claros das coisas, e a multiplicação da formação das palavras e das marcas. E neste longo histórico, é que o leitor vai sabendo que foi a partir destes princípios que os primeiros seres humanos foram desenvolvendo os princípios dos entendimentos. Daí, com a multiplicação das experiências, das marcações e de novas palavras, chegaram a melhores entendimentos entre si, atingindo o princípio bem formado em que estamos. Mas, para chegarem a este ponto, quantos sacrifícios, quantas lutas, quanto trabalho, quantas guerras e brigas entre si tiveram. Foi então que nasceu em si mesmo a inteligência e as experiências resultando nas descobertas e nas invenções, que foram se multiplicando até chegarem ao ponto em que estamos.
para verem que a matéria nunca deu definição do princípio do mundo e nem do fim, nem de onde tudo surgiu e nem por que todos vivem. A matéria é um ser inflamado, adequado a estes forasteiros que circulam esse ser simbólico por meio das investigações. E ao ficarem dominados pela matéria, ficaram todos fora de forma, querendo se levantar sem poder. O ser humano deve dominar a matéria, mas usando a cultura artificial, todos acabam sendo dominados pela matéria. Os seres humanos não eram para serem materiais, e sim de uma outra condensação muito diferente, como eram no princípio. E por que se tornaram bichos? Devido à desobediência, chegando a este corpo igual ao animal, sendo que o nosso corpo era muito diferente, como a alimentação também. E hoje ninguém tem mais a vaga lembrança do que fomos, do que éramos, uma condensação muito pura chamada gomospólio. Ao se infiltrarem pela matéria, o gomospólico, extraído de uma goma dura e inabalável, se tornou uma goma enfraquecida, devido à desobediência que levou à perda do dom de doutologia. Então, ficaram fracos. A goma enfraqueceu, e ao enfraquecer procuraram um alimento qualquer, e passaram a fazer uso da água. E em seguida, a usar legumes, e depois as caças, e a se tornarem carnívoros. E com a multiplicação das gerações, o progresso da degeneração e o enfraquecimento. Mas no princípio, os ossos não tinham este nome. Existia osso sim, mas era muito diferente destes, e se chamavam raias do corpo ou raias do aparelho, formada de uma condensação muito pura e forte, um gosmopólico muito rígido e inabalável, a não ser por meio de venenos, os venenos do ser material. Mas naquele tempo não havia nada que nos pudesse melindrar, puros e limpos, que não purgávamos sangue, porque as veias não eram como hoje, não eram dilatadas e nem corria sangue como depois do envenenamento material. As veias eram quase da grossura de um fio de linha, ocas, e corria nelas o gás do sumo vegetal, a vitalidade suprema de todo ser racional. E tudo isto para verem o quanto se degenerou o ser humano. Pelo abuso do livre-arbítrio e pelo enfraquecimento material da vida suprema em tudo. Porque antes de sermos deformados desta forma, éramos seres superiores a tudo, e a alimentação era muito diferente. E eis aí o progresso da degeneração. Por isso, tudo se degenera, e tudo que se degenera enfraquece e diminui. E se não fosse agora chegar à fase racional e a imunização racional, chegaria finalmente à extinção dos seres, a extinção do ser humano, de toda esta geração, indo o mundo para a terceira deformação. Mas não chegará a tal ponto. É o que garante-nos o racional superior. Porque agora aqui está a imunização racional, dando a conhecer o porquê da existência de todos aqui em cima desta terra e do porquê deste mundo, sua origem e a origem de tudo. Por isso, é preciso que todos refreiem as vontades que prejudicam e nunca mais abusem do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, porque isto foi a causa de ainda se encontrarem aqui, neste mundo sofrendo. Agora, sem esperar, todos encontraram a estrada certa, a estrada racional
do verdadeiro mundo de origem do animal racional. Vindas de outro mundo, estas mensagens do racional superior para desencantar este mundo elétrico e magnético. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal. Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Muito bem, amigos ouvintes, salve a todos. Aqueles que estão ouvindo este programa pela primeira vez, aquele abraço. Este é o programa de Cultura Racional, programa Encontro Racional, que vai ao ar todos os domingos às 9h15, 21h15, pelas ondas da Super Rádio Tupi, e trata de uma cultura inédita, uma cultura transcendental, uma cultura que está revolucionando o mundo, que é a cultura racional, dada por seres extraterrenos para o desenvolvimento do raciocínio da humanidade. E também nós falamos aqui em livrarias racionais, onde encontrar o livro Universo do Desencanto. Não podemos deixar de lembrar da Livraria da Casa da Cultura Racional. Também é outro ponto de venda dos livros Universo do Desencanto, na Rua Barão de Guape, 46, Casa 1, Liberdade. Livraria da Casa da Cultura Racional, Rua Barão de Guape, 46, Casa 1, na Liberdade, e o telefone 277-0099. E o Pedro Carlos, um estudante de cultura racional, que divulga na Banda Racional, ele nos ligou aqui dizendo que já se encontra pronto o primeiro volume escrito em braille para cegos, deficientes visuais. E o primeiro volume da obra Universo do Desencanto dá mais ou menos 10 volumes em braille. E o primeiro volume, que corresponde à página 50 do nosso primeiro volume, está pronto. Então ele solicita que pessoas que leem braille, que possam fazer assim, tipo uma revisão, ou dar uma lida para ver se está tudo certinho, para entrar em contato aqui com a equipe deste programa, telefonar para a gente, ou com a Casa da Cultura Racional, falar com o Diomar. Então, se você souber ler em braille e quiser fazer esse trabalho, é só entrar em contato ou com a Casa Racional ou com a equipe deste programa, ok? E aí, Nailde? E um abraço aos caravaneiros, estudantes da Cultura Racional, que hoje estiveram em Carapicuíba, fazendo uma divulgação de porta em porta. E também o Assis da Banda Racional ligou aqui pra gente e diz que tem passagens nas livrarias para este final de semana para Guaratinguetá, dia 25, e procurar nas livrarias racionais. As saídas serão em Santa Cecília às 7 horas e também às 7 horas em Santo Amaro. Está pedindo para o pessoal levar colchonetes. E também dia 28/7, a Banda Racional estará em São José do Rio Preto. E o horário de saída será às 21 horas em Santo Amaro e 21h30 em Santa Cecília. Inclusive a viagem para São José do Rio Preto, que comemora o Dia da Cultura Racional naquela cidade, no dia 1º de agosto, o correspondente de São José do Rio Preto, senhor José Dias, manda convidar a todos para o evento, que contará com a conferência, apresentação da banda, entrevistas no rádio e na TV. Então vai ser uma super divulgação naquela maravilhosa cidade de São José do Rio Preto. E também eu gostaria de avisar que a Casa da Cultura Racional já conta com um barbeiro cabeleireiro, o Ivo, que está lá todos os domingos, o dia inteiro, para servir o estudante, com mais essa divulgação e mais essa colaboração, E também almoço e janta todos os sábados e domingos na Casa da Cultura Racional para todos os estudantes aí do centro que fazem divulgação e aqueles que desejam conhecer a Casa da Cultura Racional. E o Diomar manda avisar que vai haver, melhor dizendo, uma caravana para Santos, todos os sábados ou domingos, ainda vai ficar acertado isso. Então ele necessita de 9 pessoas, pois estará à disposição uma Kombi que levará esses estudantes até Santos, São Vicente, Praia Grande,
cujos estudantes terão a condução, almoço e folhetos, tudo oferecido por um estudante de cultura racional. Então, o Diomar solicita 9 pessoas que possam, aos sábados ou domingos, se dirigirem à Baixada Santista para divulgação. Então, qualquer pessoa que quiser participar desta caravana, procurar o senhor Diomar na Casa da Cultura Racional, lá na Liberdade também. E o telefone 277-0099. E quero deixar um recado para o senhor Albino Parusso, aí da Pauliceia, para entrar em contato aqui comigo, Luizinho. Tá ok, seu Albino? Aquele abraço para o senhor. Júlio, nós tivemos essa semana a visita à penitenciária de Guarulhos, onde foi entregue ao diretor, aos detentos, a obra Universo em Desencanto. Como é que foi a recepção? Foi muito boa, viu, Luiz? Estivemos lá, João Carlos, a Marlene e eu, nessa terça-feira, e fomos recebidos pelo doutor Antoninho dos Reis, que é o diretor de reabilitação. E foi muito bom, né, a nossa presença. Realmente ele ficou muito contente em saber que estamos, né, dispostos a fazer um trabalho também lá na Casa de Detenção, não é, João Carlos? O João Carlos também esteve presente lá, né, João? Sim, não resta dúvida. Juntamente com a Marlene, estivemos na Casa de Detenção em Guarulhos. E qual não foi a nossa surpresa, onde o diretor que nos atendeu conhecia inclusive o senhor Manuel Jacinto Coelho. Conhece a cultura há cerca de 4 anos e infelizmente não estava estudando, mas havia recebido a visita do senhor Carlos, da livraria de Santo Amaro, e estava com o primeiro volume na mão, e do qual havia tirado muitos trechos interessantes, e nos recebeu de braços abertos, e abriu realmente uma chance para um futuro trabalho na Casa de Detenção, no presídio de Guarulhos, né? Para visitas aos detentos, que, como vocês sabem, já é feito no Carandiru, em São Paulo, e várias outras cidades do Brasil também. Exatamente, né? E no qual, no Carandiru, inclusive uma biblioteca de livros da cultura racional eles têm. E parece que, agora passando de Guarulhos para o Carandiru, parece que foi já marcada uma conferência lá no... Sim. Haverá uma conferência na Casa de Detenção, no Carandiru, mas infelizmente é um ciclo restrito, né? Para uns 15 estudantes no máximo. Então, alguns conferencistas, né, e visitantes da detenção que poderão participar. Está sendo programado para o final do ano, talvez uma visita à Casa de Detenção da Banda Racional, mais uma vez. Então, alô, pessoal aí da Casa de Detenção, da Penitenciária de Guarulhos também. Nós estamos sempre juntos com vocês, procurando levar os livros, levar aquele apoio racional para vocês. Vocês continuem escrevendo aqui para a gente, ouvindo o programa, né, Júlio? Para a gente ter aquele contato racional juntamente. E logo nós vamos ter o primeiro contato, né, com uma conferência, um bate-papo lá dentro, levando o conhecimento de cultura racional. E a campanha de livros continua, né, Luiz? É verdade. Quem quiser doar, pode doar, que nós levaremos. Ou entrega na livraria da Rua Nova Barão, né, na livraria de Santo Amaro, ou na Casa da Cultura Racional. Encaminha aqui para a gente também, a equipe do programa. Sim, a campanha de livros para o presídio de Guarulhos chegou a cerca de 70 livros que foram entregues, juntamente com folhetos, para o início de trabalho no presídio de Guarulhos. Muito bem. E a Nailde tem ali uns livros que foram doações feitas por estudantes, né, Nailde? Isso. Queremos agradecer a seu José Previati e Maria Gomes da Silva, que doaram 2 livros da obra Universo em Desencanto. E também pedimos ao seu Luiz Carlos de Souza, né, que nos escreva conferindo o endereço, né, pois o que ele deixou para a gente voltou a correspondência. Foi devolvido, né, o Isso, livro, exato. Né? Nós remetemos e o correio devolveu, então, por gentileza, ele entrar em contato conosco, né? Exatamente. Tá bom? E eu queria acusar um acontecimento essa semana, que tivemos aniversário na equipe, né? A Nailde aniversariou, caladinha, quietinha, não quis contar nada para ninguém. Então, dia 16, quinta-feira, né? Aniversário da Nailde. Portanto, o que vai o nosso registro, o nosso carinho de toda a equipe para você, Nailde. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer a vocês, né, aos amigos, companheiros dessa jornada racional, a mãe e o pai, que é a natureza e o racional superior, né? E dizer que o melhor presente de ganho na minha vida foi o livro Universo em Desencanto, há 9 anos atrás, no dia do meu aniversário.
De lá para cá, só felicidades. Muito bem, Nailton. E, Paulo, o Neri João Diogo é um estudante de cultura racional, ouvinte do programa, e ele esteve visitando seus parentes em Tubarão, Santa Catarina, e diz que a audiência lá está muito grande para o programa. E já tem bastante leitores e ouvintes do programa lá em Tubarão, em Santa Catarina. Os parentes dele, né? Exatamente, e pessoas amigas lá que ele conhece, né? Então, ótimo. Então, alô, pessoal aí de Tubarão, Santa Catarina, vai aquele abraço para vocês aí. E está preparando uma visita da equipe a essa cidade. Com muito prazer. Muito Só bem. marcar aqui com a gente. Tá bom, gente. Agora vamos nos conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? Muito bem. Nós temos várias perguntas aqui, pessoal que se inscreveu, que se telefonou aqui pra gente, e são perguntas interessantes que servem para todo mundo. Então nós vamos fazer a primeira pergunta aqui. Valdir, diz uma das cartinhas aqui. Diz que esse livro, Universo de Desencanto, foi trazido para ser feita a ligação do ser humano com o seu mundo de origem. Pergunta, como é feita a ligação com o mundo racional? Muito bem. O ouvinte precisa saber que existe no cérebro humano uma parte que estava paralisada. Mas agora, por estarmos ligados à energia deformada elétrica e magnética, ainda estamos com essa parte por ser desenvolvida. Mas o progresso da natureza, a entrada na natureza de uma nova fase, a fase racional, possibilita o desenvolvimento dessa célula que estava paralisada. Com o desenvolvimento dessa célula, que a cultura racional denomina de máquina do raciocínio, através da leitura assídua do conhecimento racional, esse campo que estava paralisado vai sendo tomado pela energia natural desta fase da natureza, que é a fase racional, até que o campo esteja totalmente tomado pela energia racional. Quando então o raciocínio, ouvinte, estará completamente desenvolvido e sendo feita então a ligação com o mundo racional, o nosso verdadeiro mundo de origem, Luiz. Muito bem, Walter. Uma outra pergunta aqui diz assim: vocês falaram em massa cósmica durante o início desse programa de hoje. Então eu gostaria que esclarecesse melhor de que composição foi feita essa massa cósmica que vocês falaram aí no começo do programa, Paulo. Quando a gente falou da gênese do ser humano e das passagens que foram feitas, realmente nós nos referimos à massa cósmica, não é? E massa cósmica se trata das energias transformadas, ou seja, aquilo que é uma transformação de energia passando a sua materialização pelo princípio que foi feito, pelo aquele curto que houve na passagem de seres racionais por uma parte do mundo racional que não estava pronto para entrar em progresso, foi que deu origem então a toda essa deformação. E a energia é que nessa transformação montou ou cresceu ou deu início aí a uma massa cósmica, porque tudo é energia transformada em corpos de vidas diferentes. Agora, a pessoa com o desenvolvimento do raciocínio é que vai ver com a sua vidência, com a vidência racional, então a pessoa poderá ver o que é essa energia, o que é a energia, e sentir como é que ela está aqui na matéria visível. Então, veja, você com o desenvolvimento da leitura do Universo de Desencanto, você vai desenvolver a vidência. Aí você vai observar, através da vidência, todo o processo de transformação da energia transformada em líquido para gerar um corpo de massa de matéria elétrica e magnética. Essa massa cósmica, hoje já degenerada, não é? Esse sêmen que dá início a outras vidas e tudo mais que é parte deste mundo, deste globo encantado. Então a massa cósmica a que se refere tem a ver com toda essa transformação. Então para os primeiros corpos, né, os corpos originais, os primeiros seres humanos, que era essa massa cósmica, que diz que não, no princípio, não apodrecia, né, Paulo? Exato. Então, como era uma matéria assim já pura intermediária, ainda, vamos dizer, né?
aquela condensação mais pura do que é hoje, então ia secando. E não existia ainda casos de morte, né? E tinha uma longa duração. Exato, Luiz. E nós não temos, assim, no mundo material, nada com que comparar, não é? Tudo para a gente poder explicar, na parte elétrica e magnética que foi desenvolvida pelo ser humano, você tem que falar em alguma coisa material para fazer uma comparação. Mas no raciocínio, você só vai realmente saber. Nós ainda estivermos aqui no elétrico e magnético, é impossível ter uma descrição, uma definição completa do que é o mundo racional, a massa cósmica, o Menesaromo e aí por diante. Muito bem. A gente sempre fala que a cultura racional ela responde a todos os casos, né, todos os problemas da vida da matéria e dá aquele equilíbrio que o ser humano até hoje não presenciou, né? Então, como esse programa trata de tudo, né? Todos os assuntos conhecidos da mente humana, traz tudo aquele que o ser humano precisa para se encontrar. Uma pessoa nos ligou, não quis se identificar, Valdir, diz que nesse momento está passando por uma fase de muita aflição e agonia. Então ela nos pede para dizer algo ou alguma mensagem. Pois não. Nós gostaríamos de lembrar essa pessoa, esse nosso ouvinte, que é possível dirigir-se à autoridade suprema do universo, conhecido pelos estudantes de cultura racional como o racional superior. Então, primeiramente, mentalize o racional superior, ouvinte. E nesse momento difícil, peça a ele forças para superar o momento da dor. E depois leia e releia o livro O Universo em Desencanto, para se ligar ainda em vida à eternidade, terminando assim todas essas aflições e agonias. O que importa mesmo é pedir a quem, com consciência, pode amenizar a dor e lhe salvar dessa aflição e agonia desesperadora. Pois só existe um ser capaz de resolver essa situação, que é o racional superior. Porque o racional superior, nós da cultura racional já o conhecemos como o verdadeiro Deus. Deus é um ser racional do nosso verdadeiro mundo de origem. Porque nós somos de origem racional. E o verdadeiro Deus é um ser de nossa origem, ou seja, ele se denomina a si mesmo de racional superior. Pois só o verdadeiro Deus é que pode resolver qualquer situação a contento. O racional superior quer dizer um raciocínio superior a todos os raciocínios, o supremo Deus verdadeiro. Então, ouvinte, eu lhe pergunto, pedir a quem? Ao verdadeiro Deus, do mundo de nossa origem, que é a racional. Muito bem. E racional superior, agora nós conhecemos que é o verdadeiro Deus da humanidade, da origem do ser humano, né, Júlio? Que para entrar em contato com ele é simplesmente ler o livro Universo em Desencanto, não é isso? É verdade, Luiz. A leitura do Universo em Desencanto vai resolvendo todos esses males da vida da matéria. Não só para esses problemas de aflição e de agonia, mas para qualquer outro problema que possa surgir. Então, a leitura constante do Universo em Desencanto faz com que a pessoa entre em contato com uma energia poderosíssima, que é a energia racional, é a energia da nossa origem. E a energia onde nós estamos ligados são energias deformadas, elétrica e magnética, que são as causadoras de todos esses males da vida, não é, Paulo? São males de todas as formas, males materiais, males psíquicos, as doenças, né? Doenças de todas as formas, que estão sempre aí a perturbar a vida do ser humano. E também isso é uma imposição da própria natureza para uma lapidação, mostrar a todos que não somos daqui. E o nosso mundo é um outro, bem diferente desse. Muito bem, é isso aí mesmo, Júlio. E nós temos aqui mais algumas perguntas, né, exatamente, o pessoal ligando aí, fazendo as suas perguntas, né, Paulo? E a gente sabe que há o corpo de energia racional e há a parte material, que é o corpo humano. E existe a morte, né, no meio disso tudo, que preocupa muita gente, inclusive gente perguntando como a cultura racional encara a morte. E pessoas também perguntando o que a gente fala do enterro, da cremação, o que seria melhor, o enterro ou a cremação, Paulo? Exatamente, o Afrânio Soares Machado, do Jardim Três Marias, na Zona Leste, está perguntando como é que a cultura racional encara a cremação.
Então, eu vou responder a você, Afrânio Soares, que a cultura racional encara a cremação de uma forma a seguinte: tudo deve obedecer às leis naturais. Então, o próprio processo de 3 dias até que aquele corpo defunto se desfaça, também faz parte dessa natureza, de uma passagem em que aquelas energias têm que ter o seu tempo para se reorganizarem, o corpo de energia se despregar daquele corpo material, que até então estava investindo a sua energia como forma de trazer a vida, né? Então a parte invisível tem uma fase para poder se desligar. Quando você faz a cremação, você abrevia esse processo, você acelera de uma forma que não é aquela forma natural, uma morte natural. Inclusive dizem algumas pessoas estudiosas desse assunto que o sentimento de quem é cremado não é um sentimento de calor, pelo contrário, é um sentimento de extremo frio. Então aquele corpo de energia sente um frio muito grande quando é cremado. Então é melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente, não é, Valdir? Deixar que se desfaça em água, porque da água viemos e não do pó. Deixa voltar para a água naturalmente e não a cremação. Mas, enfim, cada um tem o seu karma, tem também as suas leis de causa e efeito, e às vezes acontece isso por algum outro motivo. É um assunto um pouco amplo. Mas é basicamente assim que a gente entende a cremação. Bastante amplo esse tema. Ele é realmente objeto de muita dúvida para muita gente. E alguns, por convicção, preferem o processo da cremação para abreviar a saída daquilo que foi o seu corpo dessa vida. Agora, a cultura racional repetidamente nos tem dito que a natureza faz e a natureza desfaz. Por a natureza ser a dona de tudo e por nós sermos ferramentas dessa natureza, do campo de vida elétrico e magnético. Então, as ferramentas são comandadas pela natureza até completar o ciclo de duração de cada máquina de matéria elétrica e magnética, que é o nosso corpo humano, esse maquinismo bastante complexo, regido por essa natureza deformada, mas superior a todos nós, e que tem também uma origem superior, apesar de deformada, que é a origem racional dela e de todos nós. Então, nós temos que deixar que o ciclo se complete por quem nos fez, que é a natureza que vai dar destino a cada elemento do nosso corpo. Viu, Luiz? Muito bem. E importa muito a forma no que a pessoa ou é enterrada ou é cremada. Importa que existe a morte. Por que ela existe? Porque nós estamos fora do natural. E estando fora do natural tem que haver as transformações para chegar ao seu lugar natural, que é o mundo de origem, na sua condição de seres puros, limpos e perfeitos e eternos, né, Paulo? Exato, e natural é respeitar a natureza, é respeitar aquilo que nos sustenta, que nos dá a vida. E isso se reflete em respeitar as leis naturais, estarmos amparados e em harmonia com as leis naturais, com a organização da vida, com a organização dos seres orgânicos. E essa forma é uma forma que indica que a pessoa desenvolvendo o raciocínio vai estar com essa harmonia, porque sabe de onde veio, por que é que veio, o que é que está fazendo aqui em cima dessa terra, para onde é que vai. Quando o pensador muitas vezes não sabe disso e acaba, por exemplo, é um outro assunto, cometendo suicídio, que é a interrupção prematura do seu período de vida, quando ele teria que passar todas aquelas passagens, não é isso? Mas isso já é uma outra pergunta. Né? É verdade, porque o suicídio inclusive entra também a assistência, ou seja, o assédio dos seres do altérreno, da baixa atmosfera, levando até a pessoa a praticar esse ato extremo, né? Mas esses são assuntos que ficam para o próximo programa, né, Júlio? Nós falamos aí das transformações. Você tem a transformação do corpo, como é que é feita mais ou menos? Exatamente, Luiz. O Valdir falou em ciclo, que todo ser tem que completar um ciclo. E na natureza tudo decorre assim, tudo é natural, tudo tem o tempo. Então a pessoa, quando morre, ela passa por várias etapas. Por isso que não é conveniente a cremação, que é uma antecipação, né? Uma forma muito rápida de promover uma transformação. Então morre, se transforma em quê? Se transforma em defunto. Que defunto, naturalmente, o corpo
ele se torna vírus, transformado em vírus visíveis, né? Micróbios visíveis, até chegar ao ponto de vírus invisíveis. E aí atingir ao estado de energia para dar continuação às transformações. Pois é, Júlio, e também aqui completando a pergunta do Afrânio Soares Machado, ele pergunta o seguinte: por que foi a língua que nos matou? Como nós já é um ditado popular, né? Ditado popular, que é o famoso caveira, quem é que te matou? Foi a língua e o mau comportamento, não é, Valdir? Pois é. Mas antes de respondermos esse nosso ouvinte, essa última pergunta, que vai um recado para um ouvinte que pede para a gente fazer um contato com ele, dar um alô para ele. É um ex-pastor protestante, Luiz. É o senhor Luiz José da Silva, que já nos visitou anteriormente, aliás, não ele, mas, não propriamente ele, mas um grupo da sua igreja, do seu templo. Então, o senhor Luiz José da Silva, coordenador hoje da caravana de Capão Redondo, que está sendo convidado aqui pela equipe do programa, para que compareça e nos faça uma visita proximamente, que teremos imenso prazer de conversar com ele. Muito bem, um abraço a ele. E a respeito do caveira, quem te matou foi a língua, que o ouvinte está nos perguntando, o porquê dessa colocação. Ela já é um ditado muito antigo. Nós tínhamos a língua presa e não sabíamos nos comunicar falando. Compensação, depois nos tornamos papagaios e passamos a falar, porque o campo elétrico da natureza, uma vez desenvolvido, soltou a língua da humanidade. Só que o ser humano, falando muito sem se conhecer e sem saber o porquê existe, passou a falar coisas terríveis. E uns ficando contra os outros com esse falatório todo, deu no que deu. A morte prematura de todos nós, né, Maria do Carmo? É isso mesmo, Valdir deixou bem claro. Eu quero mandar um alô para o Jorge Eduardo, que o Jorge Eduardo é um ouvinte, ele me telefonou essa semana, questionando muito nosso programa, e eu prometi conversar com ele no ar. Como hoje não foi possível, nos próximos programas, Jorge, você aguarda que nós vamos esclarecer tudinho para você, tintim por tintim. E está nos ouvindo também pela primeira vez a senhora Cláudia Eives, do aeroporto, que trabalha com o Pedro, estudante. E também a dona Elza, lá da Coab de Arthur Alvim, mãe da Sônia. Muito bem, e agradecendo ao Wilson na técnica, nós vamos chegando ao final de mais um programa Encontro Racional, e que a luz racional dos livros do Universo e Desencanto banhe todos os lares de todos vocês para brilharem cada vez mais com o raciocínio entre a humanidade. E vai aqui um abraço racional aos nossos amigos Nenê e Bira lá de Santana. E estaremos de volta com vocês na próxima semana, a partir das 21h15 para mais uma maravilhosa jornada racional. Então até o próximo domingo e... Boa noite, Brasil Racional! Uma